sou Francine Cervantes e hoje eu venho falar de um assunto bem diferente do que eu costumo falar aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, a pedido de uma prima minha. Ela tem uma célula da qual eu participava até um tempo atrás. E nessa célula, a Bianca Toledo sempre foi uma espécie de mentora. Assim, a gente começou a ver os vídeos dela e a gente via todo dia, a gente falava sobre isso o tempo inteiro. E daí ela chegou pra mim, a Pri, essa minha prima, e daí ela falou que seria legal se eu pudesse falar sobre isso, para que ela pudesse ver, outras pessoas como ela pudessem ver, porque muita gente deve estar se sentindo perdida. Ela chegou pra mim e falou, eu tô me sentindo perdida. E eu também. Vou falar pra vocês que foi um dia complicado pra mim. Eu assisto muitos youtubers cristãos, eu já falei aqui sobre isso, tanto católicos quanto não católicos. E a Bianca era uma das youtubers assim, que eu mais assistia. Quando eu comecei a ver os vídeos dela, eu acabei também tendo muito contato com os vídeos do Felipe. Porque, como eu sou casada, eles tinham um quadro que chamava Falando de Amor, que acabou sendo um quadro que chamou muito a minha atenção. Enfim, eu vi o quadro, eu me inscrevi no canal dele, eu vi os vídeos dele e cheguei a comprar um livro que ele escreveu sobre casamento. Enfim. Pra mim, a Bianca e o Felipe eram um casal modelo. Eles, junto com o José Vitório, formavam a família que eu queria ter. E quando eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu, dessa loucura que foi hoje o dia inteiro falando disso, a mídia inteira, no início, logo que me falaram, eu achei que era mentira. E daí que alguém tinha, sei lá, que alguém tinha espalhado algum boato fantasioso, até porque essa história é louca demais pra ser verdade. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre isso na internet, eu me deparei com um vídeo da Bianca. Gente, eu vou colocar o link desse vídeo em algum lugar por aqui e vou colocar também na descrição. E eu peço que vocês pausem esse vídeo agora e assistam o vídeo da Bianca, para que vocês possam primeiro entender o que eu vou falar sobre isso. Depois volta aqui que eu quero conversar, ok? Então vai lá. Bom, agora que todo mundo já tá por dentro, né, do que aconteceu pela visão da Bianca, pelo vídeo que ela publicou, eu quero falar sobre algumas coisas, sobre esse vídeo em específico. Primeiro que são muitas informações. E são informações pesadas, são informações que chocam. Então é interessante a gente ir por partes para conseguir entender tudo isso. Eu demorei um bom tempo assistindo o vídeo e pensando para conseguir digerir, porque eu tava assim, aérea. Bom, primeiro que a Bianca começa o vídeo dizendo que ela sempre foi muito transparente e que no pior momento da vida dela não podia ser diferente. As pessoas estavam perguntando nos comentários e por isso ela veio esclarecer. Depois ela disse que descobriu coisas que não queria ter descoberto. Num momento de confronto, o Felipe tentou suicídio, numa noite em que ela não estava em casa e ele foi internado numa clínica psiquiátrica. Isso eu acho que eu já tava esbaforida, tipo, como assim? Ele tentou suicídio? Como assim ele tá internado? O que tá acontecendo? Então ela disse que ela tinha descoberto algo muito grave. E no dia do confronto ele confirmou que, abre aspas, ele tinha um quadro de homossexualidade latente, fecha aspas, no tempo vigente do casamento dos dois. Que fez com que ela desejasse cancelar o casamento. Ela continua dizendo que na clínica ele foi diagnosticado como psicose maníaco-depressiva com neurose grave e múltiplas personalidades. Eu não sou psicóloga, mas é um quadro que qualquer um percebe que é muito grave. A gente está falando de psicose, a gente está falando de múltiplas personalidades. É algo que é assustador por si só
só o quadro dele já é algo que, né? Enfim, nesse momento eu já tava achando que eu tava sonhando. E daí é onde chega o momento mais tenso do vídeo. Ela disse que, como mãe, ela pode dizer que os últimos dias foram os piores da vida dela. E ela diz, então, que o Felipe está cautelado pelo crime de pedofilia. E ela termina, por fim, dizendo que ela está aguardando a justiça do céu e da terra e clamando pelo apoio de todos e dizendo que foi enganada. Junto com esse vídeo no canal do Facebook, muitas pessoas viram o vídeo por outros canais, por outros sites e não viram essa parte. Eu peço que vocês prestem atenção. Nesse link que eu postei para vocês, ela postou junto com o vídeo a seguinte legenda. Abre aspas. Diante do conteúdo do vídeo, posso frisar que a anulação do casamento foi iniciada e se torna legítima diante das provas de uma vida dupla e imoral, contrária à prometida no altar e ressaltada publicamente durante todo o casamento. A teologia do Felipe era perfeita, mas seu interior era uma fraude. Me enganou e enganou a todos. É triste, mas é verdade. Choca, mas é o tempo bíblico que vivemos. Mateus 24. Esse capítulo citado do Mateus 24 é uma parte da Bíblia em que Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. E ela continua. E a investigação de pedofilia torna mais grave e triste tudo o que eu descobri. O pedido de prisão do MP foi feito mediante uma série de provas contundentes. E as provas não param de chegar, porque Deus disse que traria tudo à tona para temor da igreja diante do engano que assola os últimos dias. Orem por mim, estou de luto. Mas agora eu só quero justiça. Felipe está preso em Bangu depois de todos os procedimentos legais. Creio que o Senhor, que é justo, continuará dando lucidez e justiça aos homens para estabelecer a sua justiça. De Deus não se zomba, com o altar não se brinca. Dave e Larry Titus enviarão apoio imediatamente a mim e ao meu ministério, e vimos o grande livramento do Senhor a mim e ao meu filho. Gente, quando eu vi esse vídeo da Bianca Toledo, eu fiquei completamente sem chão. De verdade. É difícil explicar essa relação que a gente estabelece quando você está vendo um vídeo no YouTube, mas eu me sentia realmente próxima. Eles eram exemplos para mim, eles eram mentores de alguma forma. E eu não sabia o que pensar, não sabia o que falar, não sabia como digerir tudo isso, eu estava confusa, eu estava triste. Então eu conversei com minha prima, com umas amigas, ela mostrou também um áudio de uma amiga dela que é muito madura na fé. E, enfim, eu fiquei horas digerindo aquela notícia, aquela situação. Gente, eu me senti enganada. O Felipe, ele parecia um príncipe, ele parecia aquele marido perfeito, homem perfeito. E, de repente, eu me vi num vídeo em que a Bianca dizia que ele tinha sido capaz de cometer um crime como pedofilia. Bom, primeiro, eu queria esclarecer uma coisa. Muita gente está dizendo que o crime teria sido causado contra o filho dela. A Bianca tem um filho, que não é do Felipe, é filho do primeiro casamento dela. Ele tem 5 anos, é o José Vitório. E muita gente está dizendo que esse crime de pedofilia teria sido cometido contra o José Vitório. Ela não diz isso no vídeo, mas ela também diz que não diz que não. Ela diz que como mãe foram os piores momentos da vida dela e que o Felipe está sendo acautelado por pedofilia, inclusive foi preso depois. Pode ser que tenha sido os piores dias porque foi contra o filho dela, mas também eu acredito que já seja terrível o suficiente você ter uma pessoa que você acredita que seja capaz de cometer um crime de pedofilia dentro da tua casa, dormir na tua cama, perto do teu filho. Eu acho que já seria um dos piores dias mais terríveis como mãe, suficientemente, né? Então não dá pra dizer se realmente foi isso ou não foi.
embora outros veículos afirmem. Tem um senador, parece que se pronunciou dizendo que sim, foi contra o José Vitório. O jornal Extra disse que, acompanhado pela polícia, a polícia disse que foi contra um menino de 5 anos. Não poderia ter sido ou não o José Vitório, mas seria muita coincidência. Não dá pra saber vários detalhes do caso. Tem várias coisas que ficaram no ar, assim. Mas claro que também não dá pra exigir que ela tivesse explicado isso, porque com certeza só de gravar esse vídeo já deve ter sido muito difícil pra ela. Eu imagino que ela tá passando. Não deve ser fácil. O vídeo, só por gravar, deve ter sido muito doloroso. Então, enfim, acaba que muita coisa a gente não sabe. Segundo, que toda história tem dois lados. E a gente não pode esquecer que a gente ouviu só o lado da Bianca. Quanto ao lado do Felipe, ele tá preso. Não tem como ele gravar um vídeo dizendo o que aconteceu. O único pronunciamento que teve foi no Facebook dele, mas teria sido escrito pelo advogado dele. Diz o seguinte, abre aspas. Na qualidade de advogado de Felipe G. Heydrich, segundo veio ao público informar que as acusações formuladas contra Felipe são inteiramente falsas, que a polícia saberá investigar para o final esclarecer a verdade. Informamos ainda que não iremos em busca de mídia para promover qualquer de nossos interesses. Iremos sim provar a inocência de Felipe nos autos do inquérito policial, confiando no trabalho da Polícia e da Justiça. Orem por Felipe, para que ele tenha forças para superar essa grande injustiça e peçam a Deus que ele faça apenas justiça, nada mais. Fecha aspas. Esse é o único pronunciamento que a gente tem com relação à parte do Felipe, esse pronunciamento do advogado dele, negando, dizendo que ele é inocente. Eu não estou dizendo que ninguém esteja mentindo. Pode ser que o crime tenha ocorrido, pode ser que a Bianca acredite que tenha ocorrido, mas não tenha. Gente, muitas pessoas no Brasil são presas por crimes que anos depois se comprova que elas não cometeram. Mesmo que ele tenha cometido esse crime, a gente não sabe o que se passou por dentro dele, que isso é uma coisa que só ele sabe, só ele pode informar. A gente sabe, o que a própria Bianca informou, que ele está passando por uma situação complicada, que ele teve vários tipos de problemas, né? Imagina, psicose, transtorno de múltipla personalidade, são coisas muito graves. Inclusive, em um dos comentários no Facebook dela, teve uma menina que comentou assim, eu não sei se isso é problema mental, né, problema psicológico, ou se é o demônio tentando, nananana. E a Bianca, esse foi um dos únicos comentários que eu vi que a Bianca respondeu. Ela respondeu apenas ambos. Ou seja, que no que ela entende, tem sim o inimigo tentando influenciar e destruir, né? E tem também um problema psicológico real que o Felipe tá passando. E a gente não pode esquecer disso. Dentro dos quadros que a Bianca citou, tem depressão. O Felipe tentou suicídio, como ela mesma informou. A gente não sabe se durante esse tempo se ele tentou mudar. A gente não sabe pelo que ele passou. A gente não sabe o que realmente aconteceu. A gente não sabe se esse tempo todo ele estava fingindo de forma consciente mesmo ou não. Julgar nesse momento é muito difícil, sinceramente. Não cabe a nós. Quanto ao que ela está passando, eu imagino que se eu me sentir triste, se eu me sentir chocada, se eu me sentir enganada, sendo uma simples espectadora de vídeos, uma simples seguidora de canal no YouTube, não dá nem pra imaginar o que ela tá sentindo. Não dá. Se o que tá sendo veiculado é real, ele simplesmente é completamente outra pessoa com relação a tudo que ele pregou a vida inteira. E ela foi casada com ele. O filho dela mora junto, eles tinham uma família. Eu não consigo imaginar o que ela tá sentindo. Eu tô orando pela Bianca, tô orando pelo José Vitório.
O José Vitório, no fim das contas, eu acho que é quem menos tá entendendo alguma coisa nessa história. Um menino de 5 anos que não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo. A cabeça dele deve estar uma bagunça. Eu tô orando também pelo Felipe. Orando para que Deus tenha misericórdia. E que seja feita a justiça, seja ela qual for. No áudio dessa amiga da minha prima que eu citei, que ela mostrou, ela diz uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Ela diz que se preocupa pelas pessoas que foram levadas a Cristo por meio do Felipe. Pede a Deus que elas entendam que quem Ele é não interfere, não muda o poder de Jesus, o poder de Deus. E que agora Ele precisa, mais do que de dedos apontados, Ele precisa de misericórdia. A justiça pertence a Deus. Eu tô muito triste pela Bianca, pelo José Vitório, também pelo Felipe. Eu peço a Deus que Ele proteja a Bianca e o José Vitório, que eles consigam tocar a vida deles, que eles possam ter o coração deles restaurado, que Deus esteja ao lado deles nesse momento tão difícil. E tudo que eu posso fazer por eles nesse momento é orar. Eu oro para que a Bianca não tenha esmorecido a sua fé. O testemunho dela é lindíssimo, é único. E ela com certeza já moveu multidões para Deus. Deus já restaurou ela de muita coisa. Essa vai ser mais uma vitória. Quanto ao Felipe, a minha oração é que ele consiga se tratar, que ele consiga se curar. Que a justiça dos homens seja feita, seja ela qual for. Quanto à justiça divina, que seja feita a vontade de Deus, que é perfeita. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe coisas que nós não sabemos. Só Ele é capaz de julgar. Nesse momento, eu acho que tudo que eles precisam é oração e apoio. E eu acho que agora a gente tem que deixar que o julgamento seja feito pelos homens, pela justiça dos homens. Caso o crime realmente tenha ocorrido, que seja punido. E pedir que seja feita a justiça de Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Com certeza não falha. Tudo ocorra da melhor forma, que Deus tenha misericórdia. Era só isso que eu precisava falar nesse momento. E, enfim, pra mim é complicado fazer esse vídeo, é difícil. A gente não sabe muito o que pensar. Esse dia foi uma bagunça porque apareceu história de todos os lados e pessoas dizendo de tudo. Mas a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer, o desenrolar dos fatos e das provas. Mas eu acho que o que a gente deve fazer agora é orar por todos. É isso. Fiquem com Deus.